Olá, boa tarde pessoal, Marcos aqui novamente do canal Teorias e Conhecimentos do Marcos. Hoje eu queria fazer um vídeo um pouco diferente. Gostaria de ler um trecho aqui da Bíblia e dar a minha explicação em relação a esse trecho, trazer a minha revelação que eu tive através desse trecho. Eu tenho lido a Bíblia esses últimos dias e a Bíblia é o nosso manual de instruções, Ela é o livro ali que nos revela quem nós somos, o nosso propósito e nos revela todas as coisas. Tinha um grande pastor, Billy Graham, acho que esse era o nome, acho que é assim que se pronuncia, que falava que a Bíblia ela é o livro mais atual que o próximo jornal que vai ser escrito amanhã. E ele estava completo de razão, Porque a Bíblia nós não somente lemos histórias do passado, mas nós vivenciamos a Bíblia no nosso dia a dia. E Neville Goddard ele fala a respeito disso, Ele fala que a Bíblia não é simplesmente um livro ali de personagens ou de histórias que aconteceram, mas é o nosso manual de instruções e nós vivemos, ou nós encarnamos aqueles personagens todos os dias e passamos ali também pelas situações que aqueles personagens passaram, E eu gostaria de ler, esse versículo. Tá lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 13, E da minha interpretação em relação a isso. É a confissão de Pedro. Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que ligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que ninguém dissesse ser ele o Cristo. Então aqui, nesse versículo aqui, Jesus Cristo ele pergunta, para os seus discípulos: Quem dizeis, quem que o povo diz, que eu sou? E eles dizem, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias e alguns profetas. Mas só que a pergunta não é quem o povo diz, que ele é, ele já sabia. Mas ele mais vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então aqui, Jesus ali, ele era um ensinador, Ele era ali um mestre no meio ali do povo. E eu já disse aqui várias vezes no canal, que ele ensinava ali por duas vertentes ou por duas vias ali. Uma era em parábolas para o povo, entendeu? Por quê? Porque no meio do povo estavam os escribas, os fariseus. E Jesus mesmo fala, em alguns versículos, que ele falava em parábolas para que os fariseus não entendessem e para os escribas não entendessem, mas ali para os seus discípulos, ele dava a palavra revelada. Ele ensinava ali o significado, o real significado das parábolas. E aqui, ele está preocupado com aquilo que os discípulos têm em relação a ele, sabe? Ele está preocupado ali se os discípulos ali já conseguiram, entender o fruto ali das suas palavras, o fruto ali das suas parábolas, e dos seus ensinos ali, dos ensinos do mestre. E ele vai e pergunta, Ele pergunta: quem dizeis, que eu sou? Quem o povo diz que eu sou? E as pessoas atribuem a Cristo, ou o povo atribui a Cristo, a simplesmente seres físicos. Eles atribuem a Jesus Cristo como algo meramente físico, Por isso que depois ele pergunta: mas e vós? Ele não preocupa com o que o povo está achando a respeito dele. Ele se preocupa com aquilo que os discípulos têm em revelação a ele, sabe? Ele disse, Aí vai Simão Pedro vai e disse: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Então os discípulos ali eles já estavam tendo uma revelação espiritual daquilo que Jesus era,
ou de como ele agia. Ele agia porque ele era o Cristo, entendeu? E esse era o ponto, né, que eu queria tocar. Joel Goldsmith, né, ele fala, esses dias eu também estava ouvindo bastante Joel Goldsmith, e ele fala que Jesus Cristo, né, que Jesus é diferente de Cristo. Jesus era um homem comum, mas o Cristo é esse ser crístico, né, que faz ali os milagres, que faz ali, né, todas aquelas bênçãos, todos aqueles milagres ali. É o Cristo dentro de Jesus, é o ser crístico, entendeu? E todos nós temos esse ser crístico. Por isso que Simão Pedro ele fala, tu és o Cristo. Ele não fala tu és Jesus Cristo, ele fala tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Simão Pedro consegue ver o Cristo dentro de Jesus, né? Ou esse ser crístico que fazia todos aqueles milagres. E ele não atribui ao homem chamado Jesus, porque se ele fala, é você, Jesus, então ele estaria dando as mesmas respostas do que o povo estava dando. É João Batista, é Elias, outros profetas. Por quê? Porque os homens atribuíam os milagres a seres físicos, ao homem, e não ao Cristo ou o Deus que estava dentro de Jesus, entendeu? Por isso que ele fala, né? Então respondeu Jesus, bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, você não viu carne e sangue, entendeu? Você não viu o ser físico que opera esses milagres, mas meu Pai que estás nos céus do seu interior, nos céus de Cristo, entendeu? Então aqui o desejo de Cristo era que saber, né, se os discípulos ainda atribuíam aqueles milagres a algo físico ou uma pessoa em, assim, ou se atribuíam, né, isso a um Cristo, ao Deus interior, aquilo que criava, né, e realizava aqueles milagres era o ser divino dentro de Jesus, né? Era a divindade dentro de Jesus e não apenas o homem chamado Jesus. Você vai estudar, né? Você entra dentro dessas revelações do Espírito, né? Que nos levam a ver a Deus de uma forma diferente e nos levam a nos desenvolver como divindade. E dentro desses estudos eu já vi, né? Um estudo onde diz que o terceiro olho ele é calcificado. Existe até uma teoria da conspiração em que creme dental e outros produtos, né, eles são criados para gerar mais essa calcificação dentro do nosso terceiro olho. Nós sabemos que o terceiro olho é o olho da mente, né, é o olho do espírito. Ele nos leva a olhar com os olhares de Deus, né, ou o olho do espírito. E quando essa calcificação do terceiro olho quebra e ela é aberta, e em algumas meditações minhas eu já tive a experiência já de sentir como se fosse quebrando, sabe? Como se fosse saindo da casca, como se fosse uma casca de um ovo quebrando. E essa calcificação ela sai, então esse terceiro olho ele cristaliza, você se torna um ser crístico, entendeu? Assim como Jesus Cristo era, ele era esse Cristo, né? Ele fazia suas obras ali porque ele já tinha se tornado esse ser crístico. E isso é algo totalmente possível para qualquer um de nós, né? E então eu também achei interessante a resposta de Jesus, quando ele fala, né? Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra será sido ligado nos céus, e o que ligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, pelo fato ali de Simão Pedro, né, tá tendo essa revelação da alma, ele tá começando a despertar ali de dentro, né? Então Jesus, ele fala, né, que eu te darei a chave do céu e do inferno, que ligares no céu será ligado na terra, e tudo aquilo que foi dito aqui, né? Por quê? Porque quando você começa a despertar, você começa, né, a obter esse poder crístico, entendeu? E Jesus, ele como um mestre, ele observou isso em Simão, né?
ele observou que Simão ele já estava despertando. Por quê? Porque ele já não estava no mesmo nível do povo que comia, que tomava o leite, né? Mas ele comia a carne ali, que era a palavra revelada com Cristo. Ele já estava despertando para uma realidade espiritual. E o fato dele estar despertando para essa realidade espiritual, né, possibilitaria ele disso, de ter o reino, né, de todas as coisas que ele ligar em cima, que é na imaginação ou no mundo espiritual, entendeu? Seriam ligados na terra, aquilo que você desliga aqui será desligado nos céus, e da maneira como Cristo explica. Mas tem uma outra parte também, mais para frente aqui, né, onde eu já ouvi em muitas igrejas as pessoas atribuem a isso como se Pedro ele tivesse sido possuído, né, pelo diabo. Porque Jesus ele diz: arreda-te de mim, Satanás. E eu vou ler aqui essa parte, sabe? Mas aqui, ao mesmo momento, né, onde Jesus dá o reino dos céus e bem diz ele, né? Aí um pouco para frente Jesus vai e manda ele arredar dele e diz que ele está ali, né, com o diabo ou Satanás. Mas eu queria dar essa explicação também. Aí ele continua, né, no capítulo 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, por isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Então, né, a gente leu aqui nos versículos anteriores, onde Jesus bendiz a Pedro e abençoa a Pedro por ele estar tendo essa revelação espiritual, ou essa revelação do Espírito. Ele começa a iluminar ali, né, e a despertar para esse ser crístico dentro dele também. Mas agora aqui à frente, né, Jesus ele fala de seus planos espirituais, né, ou ele profetiza em relação a si próprio, aquilo que vai acontecer, né, e aquilo que é necessário acontecer. E Pedro, né, preso ali ainda dentro dessa visão carnal, ele vai e diz, né, aqui ó, e Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Então Pedro ele vai contra, né, aquilo que Jesus estava profetizando. E eu quero falar aqui algumas coisas, né, em relação a esse versículo. Por quê? Porque ali Pedro ele começa a despertar, né, em alguns versículos anteriores. E agora Jesus repreende ele, né, e chama ele de Satanás. E é assim, né, com o nosso despertar espiritual, a gente estava ouvindo também Joel Goldsmith, ele fala também que o despertar espiritual ele tem três fases, né? A primeira fase é onde você está preso ali dentro do mundo somente físico, ou da realidade física, onde você onde você só tem uma realidade, né? Você passa pela segunda parte, onde você começa a entender o reino espiritual, né? E essa verdade espiritual, mas você ainda se liga muito ao mundo físico, porque você foi criado assim, você viveu por diversos anos dentro dessa realidade física, mas você ainda liga muitas coisas dessa realidade física, né? E você começa a ficar balançado entre esses dois mundos, entre o mundo espiritual e o mundo físico. E o terceiro estágio é o estágio de Cristo, né? Onde você vive somente ali dentro desse mundo espiritual. Então, nesses versículos anteriores, Pedro ele começa, né, a despertar para essa realidade espiritual. Então, pode-se dizer que ele estava ali no segundo estágio, né? Onde ele ainda tinha uma realidade física, mas ele já começava a enxergar ali a realidade espiritual. Por isso que Jesus ele vai e fala, né? Quando Jesus ele mostra ali a sua profecia espiritual, né? Pedro que conseguiu ver o ser crístico, conseguiu ver uma realidade espiritual lá atrás, ele vai e balança, ele volta, né, para ali por algum momento a essa realidade física, ou a olhar, né, com os olhos carnais, ou olhar com os olhos do mundo físico. Então ele viu por um momento ali o mundo espiritual, mas agora ele está olhando e interpretando de uma maneira física. E isso é normal, né? Dentro da nossa caminhada espiritual, a gente vive ali
Primeiro o mundo físico, depois tem a realidade do mundo espiritual, vive balançado entre esses dois mundos, que é de acordo ali que você vai crescendo, que você vai aprendendo. E a partir do momento onde você desperta à base de muita meditação, ensino, conhecimento, você vive essa realidade física, né? Essa realidade espiritual, que é o terceiro estágio. Mas aqui Pedro, ele está entre o mundo físico e o mundo espiritual. E Jesus, né, dentro já dessa realidade espiritual, dentro da realidade que você só acredita no Espírito, né, que você só acredita nos propósitos ali do Espírito, repreende Simão Pedro, entendeu? Repreende a Pedro ali. Então aqui, né, ele começa contando ali o seu plano ou aquilo que iria acontecer, né, com ele por um bem maior. Então Jesus ele está profetizando em relação a si mesmo. E entre outra coisa aqui também, né, que onde existe duas profecias, aquelas onde você guarda ali para você mesmo, se você ainda não tem fé, né, e você pode se corromper ali por algum fator externo e te deixar crer, e te deixar de crer, né, naquilo que você está profetizando, ou você já está num grau avançado de consciência onde você diz antes que aconteça, para que quando acontecer acreditais em mim, né? Aquele versículo. Então Jesus estava dizendo aquilo que iria acontecer antes que acontecesse, ele estava profetizando, né? E Pedro ali por um deslize, né, de ver as coisas de uma maneira carnal, de ver uma maneira física, ele faz o papel de Satanás. Mas o que é Satanás? As pessoas atribuem Satanás ao ser físico. Satanás ele é a dúvida, entendeu? Satanás ele é a dúvida. Nós sabemos que para nós nos tornarmos co-criadores, para nós nos tornarmos pessoas que realmente criam milagres, criam todas as coisas, nós devemos ter uma fé correta, nós devemos ter uma fé que não vacila, né? Que não se deixa abalar por nada. E Jesus ele tinha essa fé, entendeu? Jesus ele tinha essa convicção e esse entendimento. Por isso quando ele fala, ele fala: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos escribas anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então essa é a profecia, né? É isso que ele está profetizando em relação a ele mesmo. Esse é que é o meio espiritual a ser seguido. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Então Pedro, ele faz o papel de Satanás, ele faz o papel da dúvida, né? Ele tenta ali convencer a Jesus a não cumprir o propósito pelo qual ele veio. Mas Jesus, ele sabe da importância daquele propósito e do propósito espiritual, entendeu? Ele sabe que aquilo era necessário. Então, o que ele diz? Arreda-te de mim, Satanás. Mas Jesus voltando-se disse a Pedro: arreda-te, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço. Você tenta me fazer duvidar daquilo que eu estou declarando como o melhor para mim, né? Você tenta me fazer desviar do meu propósito. Você tenta gerar dúvida em mim. E essa dúvida, né, se Jesus deixasse entrar, ela poderia gerar algo contrário àquilo que ele estava profetizando, porque não cogita das coisas de Deus. Ele então, Pedro, que há pouco tempo conseguiu ver o ser crístico, conseguiu ver o lado espiritual, e não foi igual ao povo que somente via pelos olhos carnais e só via o lado físico, entendeu? Agora foi pedra de tropeço, ele voltou ali para algum momento a ter essa ótica carnal, porque não cogita nas coisas de Deus e sim dos homens. Então nesse momento aqui Pedro ele não conseguiu, né, ver o propósito espiritual e ele olhou ali pelos olhos carnais, ele olhou ali pelos olhos dos homens, né? Ele não conseguiu ver pelos olhos do Espírito o propósito pelo qual Jesus estava falando, né? Todas aquelas coisas que ele teria que passar. Então por isso que Pedro aqui ele faz o papel de Satanás, ele faz o papel da dúvida. E esse também deve ser usado por nós, né? Quando a gente tem um propósito, quando a gente tem algo ali em mente, e isso vai gerar a nossa realidade, sabe? Tudo aquilo que for de contra isso, seja qualquer meio, né? Externo, físico
ou qualquer pensamento também contra aquilo que você está profetizando, você deve dizer, né? Arreda-te de mim, Satanás. Isso daí não condiz com aquilo que está no meu espírito, né? Com o meu propósito espiritual. Então essa era a interpretação, né, que eu gostaria de trazer desses versículos aqui da Bíblia. Espero que tenha trago conhecimento, espero que tenha acrescentado na sua vida, espero que você possa ter luz, né, e que você possa aprender, né, a ter esse discernimento, porque a Bíblia, ela é nosso manual de instruções, e se você lê a Bíblia com os olhos do Espírito, você consegue trazer ela para si mesmo, né, e usar ela também no seu contexto diário, no seu cotidiano. Por isso que a Bíblia, ela não é um livro de história, ela não é um livro de meras histórias, mas ela é um livro atual, ela é um livro onde você traz para si mesmo e você consegue usar no seu dia a dia. Então, se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo acrescentou na sua vida, gostaria que você deixasse um curtir, compartilhasse com alguma pessoa que possa também acrescentar, né, na vida dela, e deixasse um comentário também para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e indicar para outras pessoas. Muito obrigado e um forte abraço.